Versículo 51 diz que a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Então, olhando para esse texto de Mateus 27, a gente vê que a morte de Jesus é aquilo que nos dá conexão a Deus. A morte de Jesus é o que nos permite eu e você, a estarmos próximos de Deus. Isso a gente entende nesse versículo 51. A cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Se você não está tão familiarizado com o Antigo Testamento, você pode acabar perdendo de vista esse detalhe importante. A gente precisa entender o que é essa cortina do templo. E aí, se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, lá para Êxodo 26, a gente vai ver que quando Deus orientou o povo de Israel, lá no Êxodo, lá um pouquinho depois de terem sido libertados da escravidão no Egito, ele deu orientações sobre como cultuar a Deus. E ele orientou os israelitas a construírem uma tenda, que seria a tenda da presença de Deus, em que Deus estaria ali presente na vida do povo de Israel. E dentro da arquitetura dessa tenda, existiam alguns espaços específicos. E 2 espaços mostram pra gente o significado desse véu se rasgando. Existia um lugar que era o lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes iam ali fazer orações, entregar as ofertas de sacrifício pelos pecados de si mesmo e do povo de Israel. Mas existia um outro lugar que ficava separado por uma cortina, que era o lugar santíssimo. O lugar onde ficava a arca, o lugar onde ficava o bastão de Arão, onde ficavam as placas dos 10 mandamentos, aquele lugar santíssimo que representava a presença real de Deus, o Deus que quer estar em meio ao seu povo, separado por uma cortina. Um lugar onde somente o grande sacerdote poderia acessar uma vez por ano e ali pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Israel. Esse lugar onde Deus está, por causa da morte de Jesus, agora é acessível para nós. O lugar santíssimo, o trono de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, que criou a cada um de nós, que viu a gente cair em pecado, que vê a gente cair na pornografia, na masturbação, que vê a gente cometer os mais variados tipos de pecado. Esse Deus se faz acessível a nós. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus acessível. Nós podemos chegar diante do trono de Deus e apresentar a Ele o nosso pedido de perdão, apresentar a Ele a nossa glorificação a Ele, o nosso louvor a Ele, a nossa gratidão a Ele, com humildade, reconhecendo que Ele nos ama, que Ele nos faz como seus filhos, nos trata como seus filhos. Mas tudo isso teve um preço. A cortina se rasgou. Essa cortina aponta para o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, partido com suas mãos e os seus pés perfurados na cruz, morrendo em nosso lugar, é o que nos dá acesso ao lugar santíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Teve um preço. Às vezes, quando a gente está imerso na nossa luta contra a pornografia, a gente pode acabar pensando que esse preço é a gente que tem que pagar. A gente pode acabar pensando que são os nossos atos, que é o meu arrependimento, que é a minha transformação, que são as minhas obras, que é a minha boa aparência, que não, se eu conseguir parar de ver pornografia, aí Deus vai gostar de mim, aí Deus vai me perdoar, vai estar junto comigo. Mas a história não é assim. Não tem o que a gente faça que possa pagar pelos nossos erros. A gente colocou esponja suja na boca de Deus enquanto ele morria. A gente caiu na pornografia, a gente vive imerso no lamaçal do pecado. Como o Salmo 69 vai dizer, a gente está afundado no pecado. O pecado é a nossa condição. A gente não tem como se livrar disso.
A gente precisa de alguém que venha nos resgatar. E a gente tem esse alguém quando a gente olha para Jesus.